Aleluia, boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Sejam bem-vindos a mais um culto da Igreja Verbo da Vida Juiz de Fora. Pode se assentar, sejam bem-vindos a mais um culto da família. Obrigado, louvor. Daqui a pouco a gente volta. Aleluia. Sabe, irmãos, vocês devem estar sentindo falta do nosso pastor, o pastor Fabrício e a Dani, o pastor Marco Túlio também, nosso diretor do Rema, e a sua esposa, Lohane. O nosso ministério, anualmente, ele faz inúmeras conferências, reuniões, exatamente para que a gente possa andar numa mesma visão, alinhado no propósito e toda a direção que Deus tem dado para o nosso ministério. Então, eles estão lá em Campina Grande, na reunião de pastores e líderes e diretores do Rema, e eles foram em segurança, estão lá em segurança e retornarão durante essa semana em segurança. E tudo aquilo que eles têm recebido lá, em breve eles vão derramar sobre as nossas vidas aqui e vai ser poderoso, amém? A gente está crescendo, a gente está avançando e é bom demais a gente cumprir a vontade que Deus tem estabelecido para nós, amém? Então, como eu disse, hoje é o culto da família e nesse mês a gente tem abordado como tema, como direção, o amor, o caminho para a vitória, e a gente vai continuar abordando um pouco mais sobre esse assunto, mais direcionado com o amor de Deus relacionado à nossa família. E o tema da administração hoje é o sucesso da família, amém? Você pode dizer assim comigo: a minha família é um sucesso, amém? Então agora você vai falar para você crer no que você está falando, amém? A minha família é um sucesso, amém? Sabe, irmãos, mas se a gente der a oportunidade para cada um falar aqui a respeito de sucesso da sua família, você há de convir comigo que cada um aqui tem um ponto de vista. Cada um aqui vai poder classificar e enumerar exatamente o que você tem como padrão de sucesso, não é verdade? Talvez aquilo que eu almejo como sucesso pessoal e familiar não é exatamente aquilo que você está pensando ou aquilo que você está almejando. E é importante a gente ter uma clareza a respeito desse propósito, porque quem aqui não deseja ter sucesso, não é verdade? Afinal de contas, Deus nos criou para ser um sucesso, amém? Você é um sucesso, amém? Então você pode se alegrar um pouquinho mais, você é um sucesso, amém? Sabe, quando Deus olhou para você e te criou lá no ventre da sua mãe, Ele disse: esse meu filho nasceu para brilhar. Você nasceu para ser um sucesso, irmão, amém? E você é um sucesso nas mãos de Deus. Eu queria exatamente que a gente analisasse algumas perguntas, assim como o nosso pastor costuma fazer, iniciar uma ministração com perguntas. Eu queria te perguntar: como você determina se a sua família ela é bem-sucedida? Qual é o parâmetro que você determina realmente que a sua família é uma família de sucesso? O que você e sua família têm buscado ou vivido como um propósito? Sabe, lá em casa, anualmente, a gente costuma sentar e planejar algumas coisas, a gente costuma idealizar sonhos, e Deus ele nos deu a capacidade de sonhar, irmãos. Então eu quero te falar para você sonhar e sonhar alto, amém? Porque se Ele nos deu a capacidade de sonhar, é porque Ele também é capaz de realizar. E a gente costuma planejar algumas coisas em família, mas eu queria que a gente pudesse abrir lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 29, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 29. E é muito bom a gente poder sonhar e almejar grandes coisas, sabe? Tanto pessoalmente, como ministerialmente, mas como família. Mas hoje a gente vai sair daqui com maior convicção realmente do que é o sucesso familiar aos olhos de Deus. Aleluia, versículo 29, diz o seguinte, eu vou ler na versão NVT, você pode ler na versão que você está mais familiarizado aí. Diz o seguinte: somos todos apóstolos, somos todos profetas, somos todos mestres, todos nós temos o poder de fazer milagres, todos temos o dom de cura, todos temos a capacidade de falar em diferentes línguas, todos temos a capacidade de interpretar o que é dito. Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Agora presta atenção nesse finalzinho aqui. Agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. E o que isso, afinal de contas, tem a ver com uma família de sucesso?
Fica calmo que a gente vai chegar lá, amém? Esse texto especificamente está falando de diferentes características, de pessoas diferentes, com qualidades e virtudes diferentes, mas com o mesmo objetivo ou com o mesmo propósito, que é o quê? A edificação do corpo de Cristo. Se a gente olhar lá em Gênesis, no começo, Deus criou o homem e a mulher, cada um com uma qualidade, com uma virtude, com uma característica, mas com um objetivo em comum, amém? E aqui, se a gente analisar esse contexto, né, essas diferentes características, pessoas com virtudes diferentes, a diferença, ela era boa. Ser diferente aqui, ter essas características específicas de cada um aqui, era bom. Por quê? Porque cada um se completa. Se a gente olhar em Gênesis, especificamente a respeito do homem e da mulher, eles têm propósitos específicos, mas quando eles se unem e formam uma família, eles se completam. Eles cumprem realmente aquilo que Deus tem planejado para uma família. Amém? Por isso, irmãos, a família ela é composta de homem e mulher. Amém? E perceba que ela é algo positivo, essas diferenças, essas características diferentes. E Deus começou a trabalhar comigo, eu tenho estudado esse texto especificamente de 1 Coríntios, essa carta de 1 Coríntios, desde janeiro desse ano. E analisando um pouquinho, eu fui levado a pesquisar quais são as principais causas que têm gerado conflitos, tanto no trabalho, quanto na família e quanto nos relacionamentos interpessoais. E eu pude observar, e eu fiz apenas uma pesquisa leve e sucinta, mas que as principais causas elas estão atribuídas à falha na comunicação, ao não cumprimento de tarefas, mas principalmente por personalidades diferentes. Perceba, irmãos, como o diabo ele tem tentado destruir aquilo que Deus criou como para ser bom. Se a gente olhar friamente, o que tem destruído muitas das vezes as famílias é porque as pessoas não estão aceitando as diferenças umas das outras. Se a gente olhar o que tem destruído a família, as pessoas não estão compreendendo exatamente que ser diferente, ter as suas características específicas, na verdade, ela é para a edificação da própria família. Mas, assim como essas diferenças e o não cumprimento de tarefas, elas podem, ao invés da gente analisar friamente as características das pessoas que estão ao nosso redor, ao invés da gente realmente se importar e tentar se colocar na posição do outro para que a gente possa realmente se completar, na verdade, existe um julgamento que tem sido feito na vida das pessoas. Mas, quando nós não entendemos ou não aceitamos as diferenças que as pessoas carregam, na verdade, a gente acaba criando conflitos. Eu até anotei aqui, quando a gente não cumpre umas tarefas dentro de casa, a gente acaba armando um verdadeiro barraco, não é assim? Sabe, quando a mulher manda uma mensagem para o marido e fala, olha, passa na padaria, ou paga aquela conta, ou faz isso, faz aquilo, passa na farmácia, e às vezes na correria do dia a dia eu acabo não cumprindo essa tarefa, e eu acabo chegando em casa e a gente que está com criança pequena em casa, a gente sabe como é que é, né? Às vezes você esquece de comprar um leite, esquece de comprar uma fralda, e aquilo acaba gerando um conflito dentro de casa. Mas, recentemente, foi até interessante que eu e a Débora, a gente compartilhando, a gente queria comprar um presente para o João Gabriel, 2 bonequinhos lá, que ele está gostando muito de super-heróis, e a gente compartilhando algumas coisas que a gente viu na internet, eu acabei comprando e ela acabou comprando. Mas, na verdade, quem se deu bem foi o João, que ao invés de ganhar 2, ele ganhou 4. Eu comprei os mesmos, ela comprou os mesmos, a gente acabou trocando depois. Mas se a gente não tiver ali um senso de compreender que essas coisas são tão fúteis em relação ao amor de Deus, ao propósito da família, sabe? Se a gente entender que os pequenos deslizes que acontecem no nosso dia a dia são tão banais mediante o amor e o propósito que Deus tem derramado sobre a nossa casa, e esse é o propósito e a intenção do amor de Deus. É essa a ideia que hoje, que a gente sai daqui ainda mais convicto e
compreendendo ainda mais como o amor de Deus ele age mediante os conflitos, mediante o nosso dia a dia, sabe? Como a gente pode manifestar, compreender e viver o amor de Deus para que realmente a nossa família seja um sucesso. Eu já vou te dar a resposta de imediato, eu não vou ficar aqui gerando muito suspense. Sabe, irmãos, o maior sucesso da nossa família é andar no amor de Deus. O maior sucesso da nossa família é realmente compreender o que é o amor de Deus e a gente manifestar e viver o amor de Deus, principalmente dentro da nossa casa. Porque muitas das vezes a gente está com mais facilidade de amar as pessoas na rua do que dentro de casa. Muitas das vezes a gente está muito mais paciente com os filhos dos outros, por exemplo, aqui dentro da igreja, que com os nossos filhos dentro de casa. Às vezes a gente supera os erros dos outros muito mais vezes no trabalho do que dentro de casa. Mas isso não é uma realidade nas nossas vidas, amém? Porque nós conhecemos o amor de Deus e nós frutificamos no amor dele. A gente só vai ficar mais convicto disso nessa noite, amém? Mas se a gente olhar aqui o contexto dessa carta de 1 Coríntios, olha só que interessante. O apóstolo Paulo, ele vem... Normalmente, as cartas do apóstolo Paulo, ela tem um cunho, ela tem um propósito de correção. E aqui não é diferente. Ele começa apresentando alguns erros, e aí ele vai lá e fala, vocês precisam corrigir isso. Eu estou parafraseando, amém? E aí ele vai lá, apresenta novos erros, e aí ele vai lá e fala, olha, vocês precisam corrigir isso. E existem inúmeros erros que eu vou passar aqui rapidinho para que a gente possa entender melhor nessa carta. E aí ele vai e apresenta como deveria ser feito. Mas é interessante que aqui nesse texto que nós lemos, ele fala, olha, o erro está aqui, vocês precisam andar dessa forma. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, ele vai falar a respeito da unidade. Aquela igreja estava com picuinha umas com as outras. Algumas pessoas estavam com picuinha. A minha Bíblia de estudo fala lá na nota de rodapé que estava sendo formadas panelinhas dentro da igreja. É mole? Você acredita nisso? Lá em Corinto, né? Você acredita? Então, olha só, sabe, irmãos, mas existiam o quê? Conflitos ali que estavam sendo gerados, sabe? Problemas que estavam sendo gerados ali. E aí, ele vai lá e fala, olha, vocês precisam andar em unidade. Mas aí, quando chega lá, ele fala, olha, por mais que vocês estejam corrigindo todas as suas falhas, existe um caminho mais excelente a ser vivido. Sabe, irmãos, porque não andar em unidade, não ter problemas sexuais no casamento, de falhas no cunho sexual, não ter problema de caráter, qualquer pessoa que não conhece a Deus pode andar. Mas andar no amor de Deus, só quem realmente conhece esse amor, vive e experimenta, pode reinar e manifestar esse amor. Por isso que ele fala, olha, existe um caminho mais excelente. E aí, no capítulo 13, ele vai falar do amor de Deus. Se a gente olhar os erros dessa igreja, era o quê? Falta de unidade. As pessoas estavam criando problemas umas com as outras. E isso pode ocorrer o quê? Dentro da nossa casa. No capítulo 5 vai falar que existia um pecado na área sexual dentro daquela igreja. E eles estavam agindo naturalmente, como se aquilo fosse normal. Sabe, nós estamos suscetíveis a ter problemas na área sexual dentro do nosso casamento. No capítulo 11, por exemplo, vai falar a respeito da ceia do Senhor que eles não estavam considerando uns aos outros. Ou seja, as pessoas estavam se preocupando com elas mesmas. E a gente também pode refletir isso dentro da nossa casa se a gente não tomar cuidado. Sabe, o que eu costumo falar para os jovens é o seguinte, sabe, você que deseja casar, o casamento ele não procura a felicidade, pelo contrário, ele procura fazer o seu cônjuge feliz. O principal propósito de um relacionamento entre um casal é o homem desejar manifestar a felicidade na vida da sua esposa. E a esposa também. Sabe, porque se eu busco o meu próprio interesse, o dia que a minha esposa não satisfazer os meus desejos, os meus sonhos, as minhas expectativas, existe um conflito muito grande ali e existe um sério risco do meu casamento se acabar. Mas o casamento firmado, fundamentado no amor de Deus, é aquele realmente que não busca os seus próprios interesses. Aleluia. E como eu disse, existia aqui até no capítulo 11 a respeito das pessoas que estavam se preocupando com si mesmo. E aí ele dá, no capítulo 12, ele vai falar da falta de maturidade que estava ocorrendo naquele casamento,
naquela igreja. Aquela igreja existiam pessoas realmente com dons, com chamados, manifestando coisas extraordinárias ali, mas elas estavam sendo imaturas na sua conduta. Sabe que a imaturidade é um grande problema no nosso casamento? Pessoas que estão sendo imaturas no seu relacionamento, elas estão causando um grande conflito. No capítulo 15 vai falar que todos esses conflitos estavam colocando em xeque mesmo a fé daquelas pessoas. Aquela igreja estava realmente em dúvida se era possível existir a ressuscitação das pessoas, se realmente as pessoas iriam se ressuscitar. E aí o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: olha, se não existe, né, a ressurreição, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é em vão tudo aquilo que a gente tem feito. Sabe, irmãos, eu lembro muito quando toca nesse aspecto da Virgínia, mãe do pastor Tarciso, esposa do nosso pastor Adilson, que ela sempre falava: olha, o diabo ele não vai aparecer como uma montanha na sua vida, sabe, ele vai colocar pequenos causos, pequenas pedras, pequenos tropeços, mas que aos poucos aquilo vai somente minando a sua fé, e quando você menos espera, você já se esfriou. Sabe, a gente tem que tomar cuidado assim na nossa família diariamente, porque são esses pequenos detalhes que muitas das vezes têm destruído os lares das pessoas. Mas, como o apóstolo Paulo mesmo diz, existe um caminho mais excelente. Sabe, tudo isso não pegou Deus de surpresa. Todos os conflitos que nós temos diariamente na nossa casa, todas as dificuldades que nós enfrentamos no relacionamento, porque realmente não é fácil no cotidiano a gente viver a dois, a gente constituir uma família, a gente educar filhos, a gente dar conta do nosso trabalho. Sabe, irmãos, é vida real. Sabe, o evangelho ele é real, irmãos. A gente passa por dificuldades, situações realmente que, se a gente não estiver firmado e fundamentado no amor de Deus, na palavra de Deus, a gente acaba vacilando e se rendendo às dificuldades, sabe, mas existe uma solução, existe um caminho mais excelente para a nossa casa, para que o nosso lar realmente seja fundamentado, e esse caminho é o amor de Deus. Amém. E o amor, irmãos, o amor do tipo de Deus, ele é um fruto. E todo fruto ele cresce, e todo fruto carrega a sua própria semente dentro dele. Sabe, o amor de Deus foi derramado nos nossos corações. Eu quero te falar que você carrega o próprio DNA de Deus dentro de você. Sabe, essa semente do amor de Deus, ela está dentro de nós. Mas assim como todo fruto, ele precisa ser nutrido, ele precisa ser alimentado, ele precisa crescer, ele precisa frutificar. Se está tudo bem na sua casa, irmãos, eu quero te falar que você precisa continuar frutificando no amor de Deus. Mas se existe alguma coisa acontecendo, alguma coisa que está dificultando o seu relacionamento, eu quero te falar que o amor de Deus é a solução. Na Bíblia vai falar que existem 4 tipos de amores, especificamente. E isso é importante a gente entender, porque existe o amor familiar, o amor, né, entre amigos, o amor entre homem e mulher, e existe um amor do tipo de Deus. Por que eu estou falando isso? Sabe, irmãos, porque o amor entre homem e mulher, ele pode terminar. O amor, né, essa afeição entre amigos, num relacionamento de amizade, ele pode acabar. O amor familiar, ele pode acabar. Mas o amor ágape, o amor do tipo de Deus, ele jamais acaba, irmãos. Sabe, quando a gente conhece o amor do tipo de Deus, a gente ama a nossa família com o amor ágape. Quando a gente anda no amor do tipo de Deus, a gente conhece e consegue diferenciar esse tipo de amor, a gente consegue amar a nossa família independente das circunstâncias. Eu tenho uma experiência que realmente foi muito, muito difícil para mim, irmãos. Quando eu me casei, quando eu comecei a namorar a Débora, nós já temos 17 anos juntos, vamos completar 10 anos de casado agora no mês que vem. E eu sou o filho mais novo, e os mais antigos vão entender do que eu estou falando. A minha mãe falava que eu era a rapa do tacho, né? E os meus irmãos brincavam que eu era o reizinho da casa, sabe? A minha mãe, eles falavam que eu era o mais favorecido. E minha mãe sempre teve um cuidado muito especial comigo. E aí, quando eu comecei a namorar a Débora, esse amor foi transferido para a Débora. E aí, ao invés, por exemplo, no almoço de domingo, ela querer fazer a minha vontade, ela perguntava o que a Débora gostava de comer, e ela lá cozinhava e fazia aquele banquete para a Débora.
Mas em um determinado momento eu virei para minha mãe, eu já morava sozinho, minha mãe já estava morando no Espírito Santo, lá em Guarapari, e eu falei: mãe, eu vou casar. Sabe, irmãos, por não conhecer e não compreender o tipo de amor que existe entre pai e filho, pais e filhos, entre homem e mulher, né, entre noivos, entre casais, entre casados, a minha mãe começou a perseguir a Débora, sabe? E foi muito difícil, porque a gente se casou e aquele conflito da sogra achar que a nora está roubando o filho, isso é real, irmãos, isso acontece, e eu já conversei com outras pessoas que passam por isso cotidianamente. Isso se dá por quê? Por falta do conhecimento dos tipos de amor que existe. O amor entre pai e filho é um amor específico, mas o amor entre marido e mulher é outro amor completamente diferente. E, resumindo a história, quando João Gabriel nasceu na pandemia, no auge da pandemia, em setembro de 2020, eu trabalhava no turno da noite no meu emprego, e a Débora falou assim: olha, vamos chamar sua mãe para vir passar uns dias aqui em casa? E eu falei: vai dar B.O. E eu só pensava naquilo, mas eu sou da fé, né? Mas eu só pensando por dentro, vai dar ruim, porque eu trabalho de noite, e eu vou ter que vir correndo para cá. E eu só fiz uma pergunta, falei: você tem certeza? Ela falou: tenho. Sabe, irmãos, a Débora, não sei se intencionalmente ou involuntariamente, ela manifestou o amor do tipo de Deus, um amor que não leva em conta os seus próprios interesses. Ela honrou a vida da minha mãe, e a minha mãe, eu fiquei tão surpreso com aquela situação, porque são 480 quilômetros daqui em Guarapari. Eu saí daqui 7 horas da manhã, 2 horas da tarde eu estava na porta da casa da minha mãe, saí de lá 4 horas da tarde, 11 horas da noite eu estava dentro de casa. Eu dirigi quase 1.000 quilômetros em 15 horas aproximadamente. Mas a minha mãe teve a oportunidade de passar ali 15 dias com a gente, e no 14º dia, um dia na noite anterior da gente levá-la embora de novo, ela chamou a gente para conversar e falou assim: olha, eu quero pedir perdão a vocês. Sabe, eu estou vendo que vocês são uma família unida, que vocês realmente se amam, que o lar de vocês é muito bem estruturado no sentido do amor. Sabe, o filho de vocês é lindo, e eu reconheço que eu errei, que eu falei. Olha, irmãos, o amor de Deus, ele constrange. O amor do tipo de Deus, ele influencia. O amor do tipo de Deus é a resposta que o mundo tanto almeja, busca e deseja de sucesso. Sabe, irmãos, e nós carregamos esse amor. E a gente tem a responsabilidade de manifestar esse amor na vida das pessoas. Olha só em que ponto que isso pode chegar, irmãos. Alguns meses depois, a minha mãe se contaminou com o Covid. E as últimas palavras que eu tive com a minha mãe eram exatamente essas: mãe, você crê no amor de Deus? Ela disse: eu creio. Você crê que Jesus realmente morreu naquela cruz para salvar a senhora? Ela falou assim: eu creio, meu filho, eu creio em Jesus como meu Salvador. E essas foram as últimas palavras que eu falei com a minha mãe. Dali, 12 dias depois, a minha mãe estava entubada e ela partiu para o Senhor. Sabe, irmãos, mas o amor ágape, do tipo de Deus, restaurou a vida da minha mãe. Sabe, o que eu quero te falar é que o amor ágape, do tipo de Deus, pode restaurar a sua família. O amor ágape, do tipo de Deus, pode restaurar a sua vida. Sabe, eu não gosto de falar que a gente precisa, mas o amor do tipo de Deus, ele constrange, irmãos. Quando a gente realmente entende essas coisas, é impossível a gente não reagir a esse amor. Todo o fundamento bíblico do Novo Testamento, da Nova Aliança, ele está alicerçado no amor de Deus. As duas grandes leis que Jesus deixou para nós é amar uns aos outros, amar a Ele acima de todas as coisas e amar uns aos outros. Sabe, irmãos, como que a gente ama a Deus? Repita comigo: amando as pessoas. Sabe, irmãos, nós amamos a Deus como nós amamos as pessoas. Muitas das pessoas têm dificuldades de entender como se ama a Deus. É amando a vida das pessoas independente do que ela tem feito com você, independente de como as pessoas têm reagido com você, independente as pessoas não têm reagido àquilo que você tem feito. Não é verdade? Porque muitas das vezes a gente coloca as nossas expectativas nas pessoas, mas são frustrados porque elas não estão correspondendo ao amor que a gente tem manifestado. Sabe, mas o amor de Deus, ele corresponde a todas as suas expectativas. Aleluia, irmãos. Aleluia.
O amor do tipo de Deus, ele não é expresso por sentimento, mas por comportamento. Jesus amou o mundo se entregando naquela cruz. Sabe, amar as pessoas não é um sentimento, é uma atitude. Amar como Deus ama é uma atitude. Tem um testemunho do irmão Smith Wigglesworth. Diga comigo, Smith Wigglesworth. Agora fala rápido. Smith Wigglesworth. Amém. Já estou orando em línguas, hein? Ai, top demais. Sabe, mas eu vou facilitar as coisas. O irmão Smith, um homem de fé, um homem conhecido como um apóstolo da fé. Esse homem, ele já era crente, já era cristão. E o irmão Reagan traz em um dos seus livros, se eu não me engano, é o Amor, o Caminho para a Vitória, esse testemunho, que o irmão Smith, ele estava rancoroso com Deus, ele estava chateado com Deus. E aí, conversando com a sua esposa, ele disse para ela, você não vai no culto hoje. Ele estava chateado porque ela estava indo muito à igreja. Ela falou, eu só tenho ido 2 vezes por semana. E aí ele falou, mas você não vai no culto hoje. E a esposa disse o seguinte, falou, olha, eu não estou falhando com os nossos filhos, não estou falhando com você, não estou falhando com a nossa casa, e eu vou ao culto. E aí ele disse, a sua Bíblia diz que você deve me obedecer. E ela disse o seguinte, mas a minha Bíblia também diz que eu devo obedecer a Deus acima de você. E ele diz o seguinte, se você for, a porta da casa vai estar trancada quando você voltar. E ela foi. E quando voltou, a porta da casa estava trancada. E a esposa dele dormiu reclinada sobre a porta. Estava muito frio naquela época, ela estava coberta com sua própria roupa do corpo. E na manhã seguinte, quando o irmão Smith abriu a porta, a esposa dele quase caiu para dentro de casa. Ela estava com muito frio e ela se levantou, olhou para ele, se ajeitou a roupa. Bom dia, meu amor, o que você gostaria para o café da manhã? Sabe, o irmão Smith Wigglesworth, ele disse que essa foi a maior ministração da vida dele. Porque o amor de Deus, ele não é um sentimento, ele é uma atitude. Vamos ser sinceros, ela tinha todo motivo para poder se rebelar contra o seu marido. Mas ela preferiu amar ele como Deus o ama. Sabe, a maior reflexão que a gente tem que fazer diante de uma adversidade é exatamente essa. O que Deus faria no meu lugar? Qual seria a atitude de Jesus diante dessa situação? Eu não sei se você já teve uma experiência de estar passando por um conflito familiar, mas no meio da situação você vira para a pessoa e fala, eu te amo. Sabe, irmãos, isso é libertador. Aleluia. E eu quero te falar nessa noite que é possível, irmãos, a gente andar no amor do tipo de Deus. Muitas pessoas acreditam que isso realmente é impossível. Mas a nossa Bíblia, ela vai dizer que em Romanos capítulo 5, que esse amor ele foi derramado nos nossos corações. Quando nós cremos em Jesus. Em João 13:35 vai dizer que as pessoas saberão se somos crentes mesmos ou não, se tivermos amor uns pelos outros. Sabe, Deus, ele é amor. E esse amor ele foi derramado nos nossos corações. Nós carregamos esse DNA nas nossas vidas. O irmão Reagan também traz um relato, um testemunho no seu livro, O Amor Nunca Falha, se eu não me engano. Ele diz o seguinte, que ele estava ministrando em uma conferência em uma determinada região, e após aquela conferência ele saiu para almoçar com aqueles líderes daquela igreja. E naquele almoço, os líderes estavam discutindo sobre realizar um propósito de jejum e de oração, pedindo para que o amor do tipo de Deus fosse derramado sobre a vida deles. E o irmão Reagan, assistindo aquilo, permaneceu calado, fazendo a sua refeição. Mas em determinado momento, aquele líder, aquele pastor presidente daquela congregação, resolve perguntar para ele qual era a opinião a respeito disso. O irmão Reagan disse, vocês precisam se converter. Por quê? Porque o amor de Deus já foi derramado nos nossos corações. Em Gálatas, no capítulo 5, a Bíblia vai relatar o amor, o fruto do Espírito. Sabe, e muitas pessoas acreditam que esse fruto é o fruto do Espírito Santo. Mas a comparação que está sendo feita ali é entre o crente carnal e o crente realmente que tem o seu espírito recriado. O crente que realmente está com a sua mente renovada e o Espírito Santo está manifestando dentro do seu espírito. Sabe, nós temos
o Espírito Santo habitando dentro de nós, mas esse fruto, ele é o fruto de um espírito recriado. O amor, a bondade, a fidelidade, a mansidão, a alegria, o domínio próprio, a benignidade, sabe, todas essas coisas, elas são fruto que estão dentro das nossas vidas. Sabe, irmãos, é possível, esse fruto ele precisa crescer dentro de nós. E conforme a gente vai meditando e renovando a nossa mente acerca do amor do tipo de Deus, a gente vai alimentando esse fruto. E mais facilmente a gente começa a praticar essas coisas no nosso cotidiano, na nossa família, no nosso trabalho. Não, nós podemos, nós conseguimos e nós deveríamos andar no amor do tipo de Deus. O que eu quero falar com isso com você? Porque muitos dos nossos conflitos familiares, ele tem tirado a nossa paz e tentado arruinar a nossa família. Isso tudo é consequência da gente não estar cumprindo uma ordenança que Jesus deu para nós, que é amar as pessoas como Ele ama. Como eu disse, diante de um conflito entre marido e mulher, não importa quem está com a razão, irmãos, importa quem vai pedir perdão primeiro. Muitas das vezes a gente tem gerido conflitos dentro de casa, procurando saber realmente quem é que está com a razão da verdade. Sabe, mas o amor do tipo de Deus é aquele que perdoa. O amor do tipo de Deus é aquele que realmente decreta a paz aonde Ele chega. Sabe, o fruto do Espírito também é amor, mas também é paz, também é alegria. Sabe, e a alegria, ela precisa reinar na nossa vida. A alegria, ela precisa reinar nos nossos lares. A alegria, assim como, sabe, irmãos, se Deus depositou a alegria dentro de nós, é porque Ele é alegre, amém? E se nosso Pai é alegre, nós somos alegres. Sabe, depois que eu me tornei pai, eu comecei a ter muito mais clareza do amor do tipo de Deus. Porque muitas das coisas que eu faço, rapidamente o meu filho me copia. Rapidamente. Hoje, a minha esposa gritou assim, não ri não, tá? Mô, é o jeito carinhoso que às vezes ela me chama. Não deu 2 segundos o João Gabriel, mô! Sabe, irmãos, a gente tem que tomar cuidado, porque a maior referência que nós temos, que os nossos filhos têm, somos nós como os pais. E se a gente não manifesta o amor do tipo de Deus, a gente vai ter expectativa que Ele gere esse amor aonde? Esses dias, o João Gabriel, eu faço ele dormir, eu estava deitado com ele, e o relógio está adiantado. Sabe, mas o João Gabriel a gente estava indo dormir, e ele costuma orar pelos amigos da natação, da escola, da igreja, e aí começa a orar pelos super-heróis, e aí vai embora. E ora pela família. É crente, né, irmão? É crente. Filho de crente é assim mesmo. E foi interessante que nesse dia especificamente, eu fiz de bobo. Eu falei, não vou orar, vamos ver o que ele vai falando. Não vou perguntar a eles, vamos orar. E não deu muito tempo, ele começou a orar juntamente comigo. Ele falou, papai, a gente precisa orar, a gente ainda não orou. E a gente começou a orar. E naquele momento eu comecei a ter a direção de uma oração de consagração, dele entregando a vida dele para Jesus. E ele fez essa oração, e sabe, irmãos, ele ainda não tem esse tipo de consciência do que ele está fazendo. Mas eu sei o que eu tenho gerado dentro da vida dele. Sabe, irmãos, é essa influência que a gente tem que gerar dentro dos nossos lares. Sabe, a convicção do amor de Deus. Muitas das vezes a gente quer esperar os nossos filhos ter a maturidade suficiente para aceitar Jesus, mas eles nunca foram influenciados para isso. E a gente vai depositar essa expectativa em quem? Na escola? Não, irmãos, é nossa responsabilidade manifestar o amor de Deus dentro dos nossos lares. Aleluia. O segundo ponto que eu gostaria de falar com você nessa noite, o primeiro é que é possível andar no amor de Deus, porque esse amor ele está dentro de nós, e ele é um fruto, e ele tem a capacidade de crescer nas nossas vidas. Mas o segundo ponto que eu queria abordar para você, para que a nossa família realmente obtenha um sucesso aos olhos de Deus, é de que família é uma prioridade para Deus. Você já deve ter ouvido falar nas nossas ministrações ou em alguma aula do Rema, que quando Deus criou todas as coisas, Deus viu que aquilo era bom. Mas quando Deus criou o homem, viu Deus que aquilo era muito bom. Sabe, irmãos, quando Deus olhou para você, Ele viu que aquilo ali era o resplendor da sua criação. Sabe, você é a coroa de toda a criação de Deus. Amém. Sabe, mas estudando um pouco a respeito desse texto,
e isso me impacta muito quando Deus cria todas as coisas e cria o homem, e Ele fala que nós somos realmente tudo aquilo de melhor que Ele já fez. Mas se a gente olhar, Deus Ele dá uma voz de comando para tudo aquilo que Ele criou. E haja luz, e haja isso, e haja aquilo, e todas as coisas foram sendo formadas, o céu, a terra, os animais marinhos, os animais silvestres, todas as coisas foram formadas. Mas quando chega na família, Ele fala o seguinte: façamos. Perceba, irmãos, Deus poderia ter dado uma voz de comando, sabe, que haja o homem do pó da terra, mas Deus resolveu fazer com a sua própria mão. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que está relacionado aos seus filhos, Ele deseja fazer parte. Tudo aquilo que está relacionado à minha vida e à sua família, Deus Ele não quer apenas dar um comando, Ele quer se tornar participante das nossas vidas. Se você olhar para a primeira residência oficial da família, Deus criou todos os animais silvestres, Deus criou todas as coisas, mas o jardim Ele plantou. Sabe, irmãos, a família Deus criou, a residência Deus plantou. Sabe por quê? Porque a família é uma prioridade para Deus. A pergunta que a gente tem que se fazer é: a nossa vida, a nossa família, realmente tem Deus como prioridade? Porque tudo aquilo que Deus espera é de que Ele seja prioridade para a nossa casa, prioridade para a nossa família. E é essa resposta, é essa pergunta que eu tenho feito: será que realmente eu tenho adorado a Deus dentro da minha casa? Será que realmente eu tenho influenciado e buscado realmente trazer esse alicerce, esse firme fundamento para os meus filhos, para a minha esposa, sabe, para os meus irmãos, de que realmente Deus é a nossa prioridade? Eu quero te fazer uma pergunta, irmãos: a sua casa ela é importante para você? Pode responder. O seu carro que você conquistou com o suor do seu trabalho, ele é importante para você? O seu salário que você recebe todos os meses, ele é importante para você? A economia do país, o dólar, sabe, irmãos, Deus ele precisa deixar de ser importante para nós e se tornar suficiente nas nossas vidas. Sabe, porque quando todas essas coisas são apenas importantes, elas são fúteis, elas são passageiras, elas algum dia podem terminar. Mas Deus ele precisa se tornar suficiente. Sabe por quê, irmãos? O dia que a gente não conseguir conquistar a nossa casa, nós temos Deus. O dia que a gente não conseguir conquistar o carro, nós temos Deus. O dia que alguma coisa se levantar, irmãos, nós temos Deus. O dia que alguém falhar com você, nós temos Deus, e isso basta, e isso é suficiente para o nosso lar. Aleluia, irmãos. Aleluia. Aleluia. Terceiro ponto e último que eu quero compartilhar com você é que, assim como o amor habita dentro de nós e é possível a gente andar em amor para que a gente tenha sucesso aos olhos de Deus na nossa casa, assim como a gente entender e compreender que família é uma prioridade para Deus, e é por isso que o diabo está tentando destruir as famílias. Sabe, irmãos, porque família é uma prioridade para Deus. O terceiro ponto que eu quero falar com você é que a gente precisa perseverar e crescer no amor de Deus. A gente não pode perder o amor de Deus de vista. Sabe, diferentemente das outras cartas do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, ele não faz uma correção, ele escreve aquela carta com o propósito de motivação para aquela igreja. E isso fica muito claro em duas orações que o apóstolo Paulo faz. Na primeira carta, ele vai dizer, na primeira oração, ele vai dizer o seguinte, no capítulo 1, versículo 15: por isso também eu, tendo ouvido falar da fé, diga comigo, fé, que há entre vós no Senhor Jesus, diga comigo, e o amor para com todos os santos. E ele vai continuar essa oração e vai dizer o seguinte: eu oro por espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Sabe, irmãos, Éfeso era uma igreja conhecida como uma igreja que andava em fé e uma igreja que realmente amava a vida das pessoas. Por isso que o apóstolo Paulo continuava motivando aquela igreja a andar naquilo. Mas ele vai falar o seguinte, sabe, existe uma oportunidade de você crescer ainda mais em fé. Existe uma oportunidade de você crescer ainda mais no amor. Isso nos dá uma ideia, irmãos, de que o amor de Deus ele não é uma experiência. Sabe, muitas das vezes a gente tem falhado no nosso relacionamento familiar, porque às vezes a gente tem vivido de uma experiência no amor de Deus. E isso
não é real, sabe? A gente pode viver uma vida no amor de Deus. Ele vai continuar dizendo na segunda oração que ele faz, olha, capítulo 3, versículo 16, se você quiser abrir, ele diz o seguinte: peço que da riqueza da sua glória, ele os fortaleça com poder interior, por meio do seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Presta atenção, irmãos. Ele estava orando para que aquela igreja, ela não somente andasse em amor, mas que ela fosse alicerçada no amor de Deus, para que ela fosse arraigada no amor de Deus. Para quê? Para que ela permanecesse firme e forte, independente da situação que estava passando. Ele continua o seguinte: peço também, como convém a todo o povo santo. Olha só que interessante. Como convém, irmãos, convém que todos nós andemos no amor dele. E ele vai dizer o seguinte: vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda a glória seja dada a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais de tudo que nós poderíamos pedir ou imaginar. Sabe, irmãos, muitas das vezes eu faço essa oração. Sabe, Deus, ele é capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que eu posso pedir, ou de tudo aquilo que eu possa pensar, ou de tudo aquilo que eu possa imaginar. Mas algumas vezes as coisas não acontecem conforme aquilo que eu tenho orado. Mas se a gente for olhar aqui essa história, esse contexto, o fundamento principal para que o sobrenatural de Deus possa se manifestar nas nossas vidas, irmãos, é que a gente esteja fundamentado no amor dele. Existe um pré-requisito para que a gente possa experimentar aquilo que é infinitamente mais. A gente pode viver naquilo que é superficial, mas se a gente quer viver o sobrenatural, a gente precisa ter a nossa família, a nossa casa e a nossa vida enraizada no amor de Deus. Como eu disse, essa carta aqui aos Efésios era uma carta motivacional, era uma carta para que eles continuassem avançando e crescendo no amor de Deus e na fé do tipo de Deus. Mas algo aconteceu com essa igreja, irmãos. Se a gente olhar em Apocalipse, existe uma profecia, Jesus aparece a João e ele libera uma palavra sobre essa igreja. Em Apocalipse ele vai dizer o seguinte, no capítulo 2, versículo 4: sei de tudo que você faz, vi o seu trabalho árduo e a sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões do que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa: você abandonou o amor que tinha no princípio. Sabe, irmãos, a marca registrada dessa igreja era a fé e o amor do tipo de Deus. O que realmente se corria naquelas regiões era a fé e o amor que essa igreja de Éfeso ela andava. Era isso que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios: eu ouvi falar da fé de vocês, eu ouvi falar do amor de vocês com todos os santos. Mas em algum momento essa igreja, ela estava ocupada demais, fazendo coisa demais para se preocupar com o amor do tipo de Deus. E o que isso tem a ver com a nossa casa e com a nossa família? Muitas das vezes a gente está ocupado demais tentando conquistar coisas. Muitas das vezes a gente está ocupado demais querendo planejar coisas. Mas a base, o alicerce, o fundamento principal para a nossa vida é o amor do tipo de Deus. Sabe, irmãos, todas essas coisas são lícitas, todas essas coisas são possíveis, a gente deixar heranças, riquezas, casas, bens, patrimônio para a nossa família. Mas a maior herança que a gente pode deixar para a nossa casa realmente é o legado do amor de Deus. Sabe, porque o amor de Deus, ele impacta vidas. O amor de Deus, ele transforma a vida das pessoas. Hoje a gente estava em um velório pela manhã do pai de uma amiga nossa. E em um determinado momento, os funcionários daquele homem pediu uma oportunidade para fazer uma homenagem. E eu estava até conversando com o pastor Isaac, naquele momento, aquilo que Deus compartilhou comigo. E naquele momento, o funcionário mais antigo daquele homem tinha mais de 30 anos que ele trabalhava com ele.
E quando ele foi lá para dirigir a palavra, outros funcionários emocionados ficaram ali em volta daquele homem. E muito emocionado, ele começou a falar do amor com que ele tratava os seus funcionários, da gratidão que ele tinha em ter aqueles funcionários perto dele, sabe, da generosidade que aquele homem sempre teve com os seus funcionários, da simplicidade que ele sempre teve no tratar e no relacionamento com aqueles funcionários. E Deus começou a falar comigo, essa é a maior herança que a gente pode deixar na vida das pessoas. Essa é a maior influência, esse é o maior impacto que a gente pode gerar na vida das pessoas. Um amor que não leva o dinheiro em conta, um amor que não leva os seus próprios interesses, um amor que realmente não está procurando quem está certo ou quem está errado, sabe? Mas é o amor que vai fazer acontecer realmente as coisas na vida das pessoas. É o amor que realmente vai atrair as pessoas para perto. É o amor que realmente vai fazer com que as pessoas sejam constrangidas e perdoadas. Sabe, irmãos, eu saí dali impactado de como aquele homem impactou a vida de pessoas. E eu te pergunto, qual é o legado que você tem deixado na sua casa? Sabe, às vezes a gente está ocupado demais, querendo conquistar coisas. E isso é o que o mundo tem doutrinado as pessoas a fazer. Se você tem um determinado tipo de carro, você é aceito em determinado tipo de sociedade. Se você mora em determinado tipo de determinada região, você é aceito naquele local. Sabe, mas nós não, irmãos. Nós somos chamados para amar a vida das pessoas dessa cidade, assim como Deus ama. Sabe, não levando em conta a conta bancária das pessoas, não levando em conta como ela se veste, não levando em conta, sabe, como ela se comporta. Mas é por meio do amor que nós carregamos que nós vamos influenciar a vida das pessoas. Eu queria chamar o louvor, por favor. Sabe, irmãos, o maior interessado na família é aquele que a criou. O maior interessado no sucesso da sua casa é Deus que criou a sua família. Sabe, nenhuma dificuldade, nenhuma adversidade pegou Deus de surpresa. Sabe, nada do que você tem vivido, sabe, Deus tem sido surpreendido pelas obras do diabo. Pelo contrário, irmãos, Deus ele está desfazendo as obras do diabo. Talvez você ache que a sua família ela é imperfeita demais, ou que talvez você seja imperfeito demais para Deus. Mas eu quero te falar nessa noite de que o Evangelho, a palavra de Deus, o amor de Deus, ele é perfeito para pessoas imperfeitas. Tem um texto de Martin Luther King que ele diz o seguinte: eu não sou quem eu gostaria de ser, eu não sou quem eu deveria ser ainda. Eu não sou quem eu poderia ser, mas graças a Deus eu não sou mais quem eu era. Sabe, irmãos, talvez a sua família ainda não seja quem você gostaria, talvez você realmente ainda não se tornou quem você poderia ser, mas você já não é mais o mesmo desde quando o amor de Deus te alcançou, irmãos. Pessoas não são descartáveis para Deus, você não é descartável para Deus. Deus, ele não desistiu dos nossos, e ele também não desistiu de nós, irmãos. Eu queria te convidar a ficar de pé. Todo Criador, ele deseja que a sua criação seja um sucesso. Esse dia eu estava assistindo uma ministração de um homem, de um pastor que estava completando 50 anos de casado. E o jovem pastor da igreja dele falou: pastor, qual é a receita do sucesso? Como eu consigo chegar aos 50 anos de casado? E aquele pastor maduro virou para aquele jovem pastor e disse: eu sou da época em que, quando as coisas davam defeitos, a gente não jogava fora, a gente consertava. Sabe, irmãos, a gente tem sido doutrinado a descartar coisas e, infelizmente, pessoas. Mas o amor de Deus, ele não descarta. Sabe, o que eu tenho aprendido nesses últimos dias é que o amor de Deus, ele sempre busca o lado bom das pessoas. O amor de Deus sempre enxerga que as pessoas estão errando, tentando acertar. Perceba, irmãos, que outra coisa do amor, característica do amor do tipo de Deus, é que ele não leva em conta os seus próprios interesses. Esse amor, ele é doador,
ele se entrega. Jesus se entregou naquela cruz, e essa é a maior manifestação de amor que já existiu. O que eu quero te falar nessa noite, irmãos, é que a família de maior sucesso que já existiu é a Trindade, irmãos. E eu quero te falar que você recebeu o convite para fazer parte dessa família. Você faz parte da maior família que existe de sucesso na face da terra e que vai existir em qualquer lugar do mundo. Talvez a sua família biológica não seja perfeita, irmãos, mas eu quero que você pudesse olhar para a sua direita, para a sua esquerda ou até mesmo para trás de você. Sabe, muito prazer, essa é a sua família Verbo da Vida. Que a gente possa, irmãos, compreender realmente o amor do tipo de Deus. Sabe, que a gente possa entender verdadeiramente como Deus ama as pessoas. Para que a gente não busque os nossos interesses, pelo contrário, a gente coloca os interesses do nosso Pai em conta. Mas afinal de contas, como é o amor de Deus? Em 1 Coríntios 13:4 ele vai dizer: o amor ele é paciente e ele é bondoso. O amor ele não é ciumento e nem presunçoso, ele não é orgulhoso e nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam feitas da sua maneira. Ele não é irritável, nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Eu queria que a gente pudesse fazer uma oração junto nessa noite. Eu queria que você pudesse repetir juntamente comigo. Diga assim: a minha família é paciente e bondosa. A minha família não é ciumenta e nem presunçosa. A minha família não é orgulhosa e nem grosseira. A minha família não exige que as coisas sejam feitas da sua maneira. A minha família que conhece o amor de Deus, ela não é irritável e nem rancorosa. Ela não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. A minha família, que anda no amor de Deus, ela jamais desiste, ela jamais perde a fé, ela sempre tem esperança e ela sempre se mantém firme. Aleluia! Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Diga: seja exaltado, Senhor. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Diga: seja exaltado, Senhor. Seja seja